pessoal, então eu vim aqui hoje para responder mais uma tag essa semana. Eu fui tagueada pela minha amiga Carol, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E a tag é antes de ser mãe e depois de ser mãe. Quem criou essa tag foi a Daniele Oliveira e a primeira pergunta é: antes de ser mãe, qual era o seu hobby? Bom, antes de ser mãe, o meu hobby era ir pro cinema. Sempre que aparecia um filme novo em cartaz, eu corria pro cinema assistir. Esse sempre foi o meu hobby. Eu sempre amei cinema, sempre adorei ver filmes e antes de ser mãe, esse era o meu hobby. Segunda pergunta: você deixou de fazer alguma coisa que gostava depois que virou mãe? Sim, deixei de ir pro cinema. Não tem mais como ir pro cinema com o bebê. 3. Você deixou de viver um sonho pessoal pela maternidade? Sim, antes de engravidar dos gêmeos, né? Porque quando eu tinha a Rafaela, eu continuei com os meus sonhos. Eu continuei estudando, eu continuei trabalhando. Eu passei num concurso público que era o meu sonho. Eu trabalhava num lugar super legal, com pessoas super legais. E eu deixei esse sonho para trás, eu pedi a conta, pedi demissão do meu trabalho para poder ficar com as crianças em casa. Então eu abri mão do meu sonho, que o meu sonho era ser concursada, era trabalhar num escritório legal, com pessoas legais, trabalhar no RH. Eu tinha já alcançado o meu sonho, mas eu tive que abrir mão dele pelas crianças e sinceramente eu não me arrependo não. 4. Qual acessórios você usava para sair que depois que você virou mãe você não usa mais? O salto alto. Antes eu usava bastante salto alto para sair e depois que eu virei mãe nunca mais usei salto alto. Eu tenho vários sapatos lindos, novinhos de salto alto que eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu vendo ou eu não sei se eu guardo para um dia usar, porque eu sei que vai demorar para eu usar. Eu só vou poder usar quando os bebês estiverem andando bem e não pedindo mais colo. Isso daqui uns 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos. Então, talvez até lá eles nem estejam mais na moda. E eu tô pensando assim, seriamente em vender meus sapatos de salto e trocá-los por sapatilha, ou trocá-los por sapatilha, né? Que é o que eu tenho mais usado. É sapatilha, rasteirinha, chinela havaiana, é o que eu uso para sair ultimamente. Quais cuidados com o corpo você tinha que depois que você foi mãe, você não teve mais? Bom, não é depois que eu virei mãe, que eu já sou mãe há 10 anos, né? Mas depois que eu virei mãe dos gêmeos, o cuidado que eu tinha antes com o corpo, que eu não tô tendo mais, é fazer as unhas. Eu não consegui mais fazer as unhas depois que tive eles. Primeiro porque a minha unha ela tem que estar sempre muito curta para eu não arranhar eles, senão eu acabo arranhando. E segundo porque eu não consegui tirar tempo para isso mesmo. Né? Fazer o quê? Você acha que a mulher ainda pode ser sensual e se cuidar depois de ser mãe? Sim, eu acho sim. A mulher ela pode ser sensual e eu acho que até muito mais sensual. Pelo menos depois que eu fui mãe, meu marido começou a me achar mais bonita. Então, eu acho que a mulher pode sim ser mais sensual, continuar sendo sensual e bonita, mesmo depois de ser mãe. Você se descuidou depois que virou mãe? Bom, eu assim, o primeiro e o segundo mês foi muito difícil pra mim e realmente nos 2 primeiros meses eu me descuidei bastante, assim. Tanto dos gêmeos, principalmente dos gêmeos, quanto do Natan, até da Rafaela, assim, os 2 primeiros meses, pra mim sempre foi muito difícil, que é o tempo que a gente tá se recuperando do parto, que eles têm cólica, que exigem muito da gente. E esses 2 primeiros meses eu me descuidei muito, assim, eu me acabei, mas depois eu me recuperei. Depois eu comecei a me cuidar de novo, e hoje eu me cuido bastante, assim. Não tanto quanto eu me cuidava antes, porque antes eu tinha muito mais tempo para me cuidar, mas eu continuo me cuidando, sim. Você mudou uma rotina da casa com a chegada dos bebês? Algumas coisas mudaram, assim, mas é porque antes deles chegarem eu não tinha uma rotina muito certinha. Eu nunca tive uma rotina com a casa. Eu acho que depois que os bebês vieram, que daí eu fiz a minha rotina com eles e com a casa. Então essa pergunta pra mim ficou um pouco difícil de eu responder, porque na verdade antes eu não tinha rotina e eu comecei a ter uma rotina melhor depois que eles vieram. Isso é boa. Você julgava as outras mães antes de se tornar uma?
olhando comportamentos de pais e crianças e pensando, comigo isso jamais acontecerá? Sim, eu julgava. Antes de ser mãe, quando eu via uma criança fazendo um chilique no meio da rua, eu pensava, meu, esses pais não dão conta dessa criança. Olha que criança que vai ser no futuro. Aí depois que eu fui mãe e a minha filha fez a mesma coisa, eu acho que eu paguei com a minha língua. Não dá pra cuspir pra cima que cai na cara, viu? Eu acho que isso tem algumas outras coisas também que eu não lembro mais, mas antes de ser mãe, a gente julga muito, a gente pensa muita coisa que depois que a gente se torna mãe, a gente vê que não era bem do jeito que a gente pensava. A coisa às vezes é um pouquinho mais difícil e não tem jeito. O que mudou na sua relação com o parceiro com a chegada do bebê? Bom, o que mudou na minha relação com meu marido é que antes a gente tinha muito mais tempo para ver filmes, para ficar acordado até mais tarde, a gente tinha mais pique para isso. E hoje a gente não tem mais muito pique para isso não. Dá 10 horas, 10h30, a gente já fica cansado, à noite a gente tá sempre muito cansado, aí a gente não tá tendo aquele tempo que a gente tinha antes. Você mudou o seu jeito de ver o mundo com a maternidade? Depois que eu me tornei mãe, uma coisa que mudou dentro de mim é que eu comecei a me sentir mãe não só da minha filha, mas de todo mundo. Eu tenho despertou em mim assim, um sentimento de amor, um sentimento de querer cuidar das pessoas. Antes eu não tinha isso, eu não tinha assim, essa compaixão pelas pessoas, assim, esse amor, essa vontade de querer cuidar do outro. Eu não tinha muito, mas depois que eu virei mãe, esse sentimento despertou em mim, não sei porquê. Quem eu era mesmo antes de me tornar mãe? Olha, não sei, acho que eu não entendi bem essa pergunta. Não sei. Você acha que a mulher só se realiza na vida quando se torna mãe? Bom, eu penso o seguinte, que a mulher ela pode se realizar em várias áreas da vida. Tem gente que não gosta, que não tem o objetivo de ser mãe, que não quer ser mãe e se realiza com outras coisas, se realiza na profissão, se realiza na carreira, se realiza no casamento. Porque ser mãe para ela não é uma vontade, não é algo que ela gostaria de ser. Então, ela se realiza com outras coisas. Mas, para mim, como eu sempre tive vontade de ser mãe, eu me senti muito realizada quando eu fui mãe, assim. Quando a gente se torna mãe, nasce dentro da gente um amor sem explicação, assim. Então, eu não sei dizer se a mulher ela só se realiza quando ela se torna mãe, porque eu sei que tem mulheres, e eu conheço mulheres assim, que elas não têm o sonho de ser mãe, então eu acho que não seria uma realização para elas. Tanto que existem mulheres que abandonam crianças, então ser mãe para elas não foi uma realização. E 14, taguei 3 meninas para responder essa tag. Então eu vou taguear a Kelly e a Glênia. Bom, dessa vez eu que tô tagueando vocês duas, viu? É sempre elas que me tagueiam e eu consegui achar uma tag pra taguear elas. E também a Kelzinha Alice e mais uma pessoa, a mãe de 2. Era pra taguear 3, mas eu tô tagueando 4. Eu vou deixar o canal delas aí pra vocês conhecerem. E até o próximo vídeo, pessoal!